Milionário contrata babá para sua filha, mas ela começa a ver sombras nos corredores. Fortaleza, uma cidade vibrante com praias ensolaradas e uma cultura calorosa, também podia esconder mistérios sombrios por trás de fachadas luxuosas. A Avenida Beira-Mar, com seus condomínios de alto padrão, foi o cenário onde a história começou. Davi Albuquerque, um empresário milionário do setor imobiliário, acabará de enfrentar uma tragédia pessoal, a perda repentina de sua esposa, Marina. Agora, ele estava sozinho com sua filha de 8 anos, Isabela. Embora fosse um homem ocupado e acostumado a tomar decisões rápidas nos negócios, Davi não sabia como lidar com a tristeza da filha. A menina, antes alegre e falante, tornará-se introspectiva, com olhares longos e perdidos pelas janelas do apartamento espaçoso. Preocupado, Davi decidiu contratar uma babá que pudesse oferecer o cuidado e a atenção que ele, atolado em compromissos, não podia proporcionar. Do outro lado da cidade, em um bairro simples, Ana Luísa vivia com sua avó e sonhava com uma vida melhor. Ela era uma jovem de 24 anos, gentil e dedicada, que ganhava vida como professora particular. Quando recebeu uma ligação oferecendo um emprego de babá em uma casa luxuosa, Ana Luísa hesitou, mas a promessa de um salário generoso e a chance de ajudar a família fizeram-na aceitar o convite. Ao chegar ao edifício, chamado Horizonte Azul, Ana ficou impressionada. O condomínio parecia uma fortaleza moderna, com segurança impecável e uma vista deslumbrante para o mar. No entanto, ao cruzar os portões, um calafrio percorreu sua espinha, algo que ela tentou ignorar como sendo apenas nervosismo. Davi a recebeu na sala de estar, um espaço amplo decorado com mármore e obras de arte. Ele era um homem sério, de traços fortes e presença marcante. Após uma breve conversa, ele explicou suas expectativas. Isabela precisava de uma rotina, apoio emocional e alguém que pudesse ser sua amiga. Ana aceitou, sentindo que o trabalho poderia ser desafiador, mas recompensador. Isabela, no entanto, não parecia tão receptiva. Ela cumprimentou Ana com um olhar desconfiado e manteve-se distante durante o primeiro dia. Quando a noite chegou, Ana foi para o quarto que lhe fora designado, no corredor ao lado do de Isabela. Tudo parecia normal até que, por volta das 2 da manhã, ela ouviu passos no corredor. Ao abrir a porta para verificar, viu apenas o silêncio e as sombras projetadas pelas luzes da cidade. Pensando ser imaginação, voltou a dormir. Contudo, na manhã seguinte, ao comentar com uma das empregadas, recebeu uma resposta que a deixou inquieta. "Ah, esses corredores às vezes têm vida própria", disse a mulher, quase em tom de brincadeira. Ana não deu importância, mas, ao longo dos dias, começou a perceber que Isabela também parecia inquieta durante a noite. A menina evitava passar pelos corredores sozinha e frequentemente pedia para dormir com as luzes acesas. Certa tarde, durante uma conversa enquanto faziam um desenho juntas, Isabela finalmente se abriu. "Ana, você já viu as sombras?" A pergunta simples arrepiou Ana. Ela tentou tratar o assunto com leveza, perguntando o que a menina queria dizer, mas Isabela ficou calada, olhando para a porta do quarto, como se esperasse que algo pudesse entrar a qualquer momento. Naquela noite, Ana decidiu ficar mais alerta. Sentou-se na poltrona do quarto, determinada a observar qualquer coisa fora do comum. Às 2h15 da manhã, ouviu novamente os passos. Desta vez, tinham um ritmo mais lento, quase arrastado. Respirando fundo, abriu a porta. No corredor, as luzes do teto criavam sombras longas e inquietantes. E foi então que ela percebeu algo estranho. Uma das sombras parecia não ter dono. Movia-se sozinha, desaparecendo no final do corredor. Ana Luísa ficou paralisada por alguns segundos. A sombra no fim do corredor, que se movia sem a presença de ninguém, parecia dançar em silêncio, como se a desafiasse a descobrir seu segredo. Quando ela piscou, a figura simplesmente desapareceu. Apesar de seu coração estar disparado, Ana tentou racionalizar. Talvez fosse apenas o reflexo de algo do lado de fora ou um jogo de luz e sombra. Decidida a não se deixar levar pelo medo, voltou para o quarto e trancou a porta. No dia seguinte, a rotina da casa continuava aparentemente normal. Davi saiu cedo para uma reunião e deixou Ana encarregada de cuidar de Isabela. A menina parecia distraída, desenhando em um caderno enquanto Ana preparava o café da manhã. Foi apenas quando Isabela levantou a cabeça que Ana percebeu algo estranho no desenho. Eram figuras humanas em um corredor, mas uma delas era apenas uma sombra escura, sem traços ou contornos. "Quem é esse?" Ana perguntou, tentando parecer despreocupada. Isabela deu de ombros, com o olhar fixo no papel. "É quem anda pelos corredores à noite."
O tom casual da menina fez o estômago de Ana revirar. Ela quis perguntar mais, mas Isabela mudou de assunto abruptamente, pedindo para brincar com seu jogo de tabuleiro. Ana decidiu não pressioná-la, mas sabia que precisava investigar. No final da tarde, Ana encontrou Dona Edith, a governanta da casa, uma senhora de cabelos grisalhos e olhar cansado, que estava há mais de 20 anos com a família Albuquerque. Enquanto dobrava roupas na lavanderia, Dona Edith parecia relutante quando Ana mencionou as sombras no corredor. A senhorita está se deixando levar pela imaginação. Essa casa é grande, tem seus barulhos, é só isso. Mas, quando Ana mencionou o comportamento de Isabela e os desenhos, a expressão da governanta endureceu. A menina está abalada. Perder a mãe não é fácil. Mas, se quer um conselho, não vá atrás do que não entende. Ana sentiu um misto de irritação e curiosidade. Parecia que Dona Edith sabia mais do que estava dizendo, mas claramente não pretendia compartilhar. À noite, quando Davi retornou para casa, Ana decidiu abordá-lo com cuidado. Durante o jantar, mencionou que Isabela parecia ter muitos medos noturnos e sugeriu que talvez isso estivesse ligado ao ambiente. Ela menciona sombras, disse Ana, com um tom casual. Acredito que possa ser algo psicológico. Davi suspirou, passando as mãos pelo rosto. Ele parecia exausto, como se estivesse carregando um fardo maior do que podia suportar. Minha filha tem uma imaginação muito ativa, respondeu ele. Depois que Marina morreu, ela ficou mais sensível. Mas isso não passa de coisa da cabeça dela. Ana não insistiu, mas ficou claro que Davi também estava evitando o assunto. No segundo dia, Ana decidiu manter a luz do corredor acesa durante a noite. Apesar disso, por volta das 2 da manhã, os passos voltaram. Desta vez, mais altos, quase como se alguém estivesse batendo os pés de propósito. Reunindo coragem, Ana abriu a porta e deu alguns passos para fora. O corredor estava vazio, mas a sensação de ser observada era esmagadora. De repente, a luz piscou e apagou por alguns segundos, mergulhando o local na escuridão. Quando voltou, Ana viu algo que a fez prender a respiração. A sombra estava lá novamente, mas desta vez, parecia estar mais próxima. Ela voltou para o quarto rapidamente, trancou a porta e ficou acordada pelo restante da noite. Pela manhã, decidiu investigar por conta própria. Durante uma breve caminhada com Isabela no jardim, Ana percebeu que a menina mencionou um lugar específico da casa. Mamãe gostava de ler na biblioteca. Ela dizia que lá era calmo, mas agora ninguém vai mais lá. É muito frio, comentou Isabela, casualmente. Intrigada, Ana perguntou onde ficava a biblioteca. Isabela apontou para o final do corredor principal. Mais tarde, quando Isabela tirou um cochilo, Ana aproveitou para explorar o lugar. A porta da biblioteca estava trancada, mas ela encontrou uma chave em uma gaveta próxima e conseguiu entrar. A biblioteca era um espaço amplo, com prateleiras repletas de livros antigos e janelas altas que deixavam a luz do entardecer entrar. Havia uma poltrona próxima a uma lareira apagada, coberta de poeira. No entanto, o que chamou a atenção de Ana foi um retrato pendurado na parede. Marina, a falecida esposa de Davi, sorrindo ao lado da pequena Isabela. Ao observar mais de perto, Ana percebeu algo perturbador. No reflexo da moldura, podia ver a sombra novamente, desta vez imóvel, como se estivesse esperando que ela notasse. Quando se virou rapidamente, o lugar estava vazio. Ao sair da biblioteca, Ana encontrou Dona Edith no corredor. A governanta tinha uma expressão severa. Você não devia ter entrado lá. Por quê? Perguntou Ana, tentando manter a calma. Dona Edith hesitou antes de responder. Essa casa tem segredos, senhorita Ana. Nem tudo precisa ser desvendado. Antes que Ana pudesse insistir, a governanta virou-se e foi embora. Ana sabia que havia mais naquela casa do que estavam dispostos a contar. Mas, pela primeira vez, sentiu que a sombra não era apenas uma ilusão de sua mente, era algo real, algo que parecia estar ligado à história daquela família. E ela estava decidida a descobrir o que era. Ana Luísa não conseguiu descansar naquela noite. Depois de ver a sombra na biblioteca e ouvir o aviso enigmático de Dona Edith, ela sabia que precisava descobrir mais sobre o que estava acontecendo naquela casa. Algo estava errado, e parecia ter relação com a falecida Marina, a mãe de Isabela. Mas como desvendar um mistério em uma casa onde todos pareciam evitar o assunto? Na manhã seguinte, enquanto ajudava Isabela a escolher roupas para o dia, Ana notou que a menina estava especialmente calada. Tentando quebrar o silêncio, Ana comentou sobre a biblioteca. Você sente falta de ir lá? Perguntou, fingindo desinteresse.
Isabela olhou para ela com uma expressão séria. Mamãe sempre dizia que lá era o lugar mais tranquilo da casa, mas, depois que ela foi embora, ficou assustador. Ana queria perguntar mais, mas Isabela pareceu se fechar, voltando sua atenção para os brinquedos no chão. Mais tarde, Ana aproveitou a hora do almoço para abordar Davi novamente. Ele estava na sala de jantar, revisando alguns papéis, quando Ana se sentou ao seu lado. Davi, posso perguntar uma coisa? Começou ela, com cuidado. Ele ergueu os olhos, claramente cansado, mas assentiu. Isabela fala muito sobre a mãe. Sinto que a ligação delas era muito forte. A biblioteca parece ter sido um lugar especial para Marina. Você já pensou em abrir mais esse espaço para sua filha? Talvez ajudá-la a lidar com a perda. Davi suspirou profundamente, como se o peso do mundo estivesse em seus ombros. Ana, eu entendo o que você está tentando fazer, mas algumas memórias são melhores deixadas para trás. Aquela biblioteca. Marina adorava aquele lugar, mas, depois que ela faleceu, algo mudou. É difícil de explicar. Eu prefiro não mexer nisso. Ana notou o desconforto em sua voz e decidiu não insistir, mas a resposta dele só aumentou sua curiosidade. Naquela tarde, enquanto Isabela brincava no jardim com uma das empregadas, Ana aproveitou a oportunidade para voltar à biblioteca. Fechando a porta atrás de si, começou a explorar com mais atenção. Os livros nas prateleiras eram variados, desde clássicos da literatura até volumes de arte e história. No entanto, um detalhe chamou sua atenção. Uma prateleira no canto estava coberta por um pano empoeirado. Quando Ana retirou o pano, encontrou uma série de cadernos e álbuns de fotografias. Os cadernos pareciam ser diários de Marina. Ana abriu o primeiro caderno e começou a folhear. As primeiras páginas estavam cheias de anotações cotidianas, compromissos, listas de compras, pensamentos soltos. Mas, à medida que avançava, o tom das anotações mudava. Marina mencionava sensações estranhas na casa, especialmente à noite. Ela descrevia ouvir passos, sentir calafrios e, finalmente, ver sombras nos corredores. Davi não acredita em mim. Diz que é cansaço ou imaginação. Mas eu sei o que vi. Algo está aqui. O coração de Ana acelerou. As palavras de Marina pareciam ecoar suas próprias experiências. Era como se a falecida mãe de Isabela tivesse passado pelas mesmas situações que agora aterrorizavam Ana. Ana continuou lendo e encontrou uma passagem que a deixou especialmente inquieta. Depois que Isabela nasceu, as coisas pioraram. As sombras ficaram mais ousadas, como se soubessem que algo mudou. Às vezes, sinto que estou sendo observada mesmo nos lugares mais iluminados da casa. Há algo nesta casa. Algo que sempre esteve aqui. Enquanto lia, Ana ouviu um barulho suave, como o som de passos na madeira. Ela olhou em volta, mas a biblioteca estava vazia. Tentando ignorar o medo crescente, voltou a se concentrar no diário. A última página escrita continha uma frase enigmática. Não posso deixar que cheguem até Isabela. Ela é a chave. Ana mal teve tempo de processar o significado das palavras quando ouviu o som de um baque alto vindo de fora da biblioteca. Fechou o diário rapidamente, colocou-o de volta na prateleira e saiu para investigar. O som parecia ter vindo do andar de baixo. Ana desceu as escadas, chamando por Isabela, mas não obteve resposta. Encontrou a empregada na cozinha, que informou que Isabela tinha ido para o quarto descansar. Aliviada, Ana subiu novamente, mas, ao chegar ao corredor, encontrou a porta do quarto de Isabela trancada por dentro. Isabela? Chamou, batendo suavemente. Nenhuma resposta. Ana tentou girar a maçaneta novamente, mas estava firme. A inquietação começou a tomar conta dela. Depois de bater mais algumas vezes, ouviu a voz da menina, baixa e assustada. Ana, tem alguém aqui. Ana sentiu um frio na espinha. Pegou a chave reserva na mesa próxima e destrancou a porta. Quando entrou, encontrou Isabela encolhida em um canto, abraçada a um travesseiro. O que aconteceu? Ana perguntou, correndo até a menina. Isabela apontou para o canto oposto do quarto, perto do armário. Ele estava ali. À sombra. Ana olhou para o canto vazio, o coração disparado. Tentando acalmar a menina, a abraçou e prometeu que não deixaria nada de ruim acontecer. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. As palavras do diário de Marina ecoavam em sua mente. Ela é a chave. Mas a chave para o quê? E o que eram aquelas sombras que tanto Isabela quanto Marina pareciam ter visto? Antes de dormir, Ana decidiu que precisava de respostas. Algo estava profundamente errado naquela casa,
e ela sentia que, se não descobrisse logo, as consequências poderiam ser graves. O mistério estava apenas começando a se revelar. Ana Luísa sentia que estava se aproximando de uma verdade sombria. Depois dos eventos no quarto de Isabela, ela sabia que não poderia ignorar mais os sinais. A sombra, as palavras enigmáticas de Marina no diário e o comportamento reticente de Davi indicavam que algo muito sério estava acontecendo. Naquela noite, ela decidiu que investigaria cada canto daquela casa, mesmo que isso significasse enfrentar seus próprios medos. Na manhã seguinte, Ana encontrou Dona Edith na despensa, organizando os mantimentos. A governanta parecia sempre ocupada, mas havia algo em seu comportamento que sugeria que ela sabia mais do que deixava transparecer. Dona Edith, posso falar com a senhora? Ana começou, com cuidado. A mulher olhou para ela com uma expressão cautelosa, mas assentiu. O que quer saber, menina? Ana respirou fundo antes de continuar. Eu encontrei os diários da Marina na biblioteca. Ela escreveu sobre as sombras e como estava preocupada com Isabela. A senhora sabe alguma coisa sobre isso? Por um momento, parecia que Dona Edith iria negar tudo, mas então ela suspirou profundamente e fechou a porta da despensa, garantindo que ninguém mais ouviria. Marina era uma boa mulher, mas era sensível. Percebia coisas que outras pessoas não percebiam. Essa casa, ela tem uma história, entende? Algo que vem de muito tempo. Que história? Ana perguntou, inclinando-se para a frente. Dona Edith hesitou antes de responder. Antes do senhor Davi comprar esta casa, ela pertenceu a outra família. Dizem que, há décadas, uma tragédia aconteceu aqui. Uma mãe e sua filha morreram em circunstâncias estranhas, e, desde então, dizem que a casa nunca ficou em paz. Algumas pessoas falam de sombras, como Marina viu, e como você está vendo agora, não é? Ana assentiu lentamente, sentindo um calafrio. Tudo começava a fazer sentido, mas ainda faltavam peças importantes no quebra-cabeça. Determinada a descobrir mais, Ana decidiu procurar registros históricos sobre a casa. Aproveitando a hora em que Isabela estava na escola, ela foi até uma biblioteca pública no centro de Fortaleza. Com a ajuda de um bibliotecário, começou a vasculhar antigos jornais e registros imobiliários. Depois de horas de pesquisa, encontrou o que procurava, uma reportagem datada de 1965. O título chamou sua atenção imediatamente: Tragédia na Mansão Albuquerque. A matéria relatava que a casa, construída por uma família abastada na década de 1950, havia sido palco de um evento trágico. A dona da casa, Clara Albuquerque, e sua filha pequena, Lívia, foram encontradas mortas no corredor principal. Clara aparentemente sofreu um colapso nervoso e atacou a filha antes de tirar a própria vida. O motivo nunca foi esclarecido, mas rumores apontavam para presenças estranhas que Clara alegava ver. Ana sentiu um nó no estômago. A história parecia assustadoramente semelhante ao que estava acontecendo agora. As sombras, os passos no corredor, a sensação de ser observada, tudo isso já havia sido vivenciado antes, décadas atrás. Quando voltou para casa, Ana encontrou Davi no escritório. Ele parecia mais tenso do que de costume, falando ao telefone sobre problemas em um de seus empreendimentos. Depois que desligou, Ana decidiu confrontá-lo. Davi, precisamos conversar sobre esta casa. Ele levantou o olhar, claramente irritado. O que tem esta casa? Perguntou, secamente. Eu fiz algumas pesquisas. Li sobre o que aconteceu aqui antes de você comprá-la. Sobre Clara e Lívia Albuquerque. Você sabia disso? O rosto de Davi ficou pálido. Por um momento, ele pareceu lutar para encontrar palavras. Eu sabia que havia rumores, mas nunca acreditei nisso. Achei que fossem histórias antigas, coisas que as pessoas inventam para assustar os outros. E Marina? Ela sabia? Pressionou Ana. Davi abaixou os olhos. Marina começou a notar coisas depois que Isabela nasceu. Disse que sentia uma presença na casa, que ouvia passos, via sombras. Eu achava que era o estresse da maternidade. Agora, não sei mais o que pensar. Ana sentiu uma mistura de frustração e empatia. Davi parecia genuinamente perdido, mas seu silêncio havia colocado Isabela em perigo. Naquela noite, Ana decidiu que não poderia mais ignorar as sombras. Se elas eram reais, ela precisava enfrentá-las. Colocou Isabela para dormir e, em seguida, sentou-se na poltrona do quarto da menina, determinada a protegê-la. Por volta das 2 da manhã, os passos começaram novamente. Lentamente, Ana se levantou e abriu a porta. O corredor estava escuro,
mas ela podia ver as luzes piscando fracamente. No fim do corredor, a sombra estava lá novamente. Desta vez, parecia mais nítida, mais definida. Ana sentiu o medo crescer em seu peito, mas decidiu enfrentá-lo. Caminhou até o fim do corredor, com as mãos trêmulas, mas determinada a descobrir o que aquilo era. Quando chegou mais perto, a sombra desapareceu, mas uma porta que ela nunca havia notado antes se revelou. Era uma porta pequena, quase escondida na parede. Ana tentou abri-la, mas estava trancada. Na manhã seguinte, Ana mencionou a porta para Dona Edith, que ficou visivelmente nervosa. Essa porta não deveria ser aberta, disse a governanta, cruzando os braços. É melhor você deixar isso para lá. Mas Ana não podia ignorar. Passou o dia inteiro procurando por uma chave que pudesse abrir a porta. Foi apenas ao revirar as gavetas do escritório de Davi que encontrou uma pequena chave enferrujada. Naquela noite, quando todos estavam dormindo, Ana voltou ao corredor e usou a chave para abrir a porta. O que encontrou do outro lado fez seu sangue gelar. Era uma pequena sala, quase um cubículo, com paredes cobertas de símbolos estranhos e fotos antigas. No centro da sala, havia um diário, aberto sobre uma mesa empoeirada. As palavras escritas eram perturbadoras. As sombras querem Isabela. Elas sabem o que ela é. Ana pegou o diário, o coração batendo forte. Não tinha ideia do que aquilo significava, mas sabia que estava chegando perto da verdade. Agora, tinha certeza de que Isabela era a chave para tudo isso. Mas como proteger a menina de algo que parecia tão poderoso e aterrorizante? Ana Luísa segurava o diário encontrado na sala oculta com mãos trêmulas. Cada linha escrita parecia uma advertência, um grito de desespero vindo de tempos passados. As sombras, o comportamento estranho de Isabela e as palavras de Marina nos diários estavam finalmente se conectando. Mas o que tudo aquilo realmente significava? A jovem babá sabia que não poderia ignorar mais nada. Com o diário em mãos, voltou ao quarto, trancou a porta e começou a ler. O diário parecia pertencer a Clara Albuquerque, a mulher mencionada nos registros históricos da biblioteca pública. Suas primeiras páginas descreviam uma vida feliz, uma rotina de mãe e filha cheia de amor. No entanto, à medida que as páginas avançavam, o tom mudava drasticamente. Algo mudou nesta casa. Não sei quando começou, mas ouço sussurros à noite. Vejo sombras que não deveriam estar aqui. Elas me seguem, me observam. E agora? Sinto que estão interessadas em Lívia. Clara falava sobre uma presença crescente, algo que ela descrevia como o peso da escuridão. Cada página trazia mais detalhes, até que Ana chegou a uma passagem que a fez prender a respiração. As sombras não são apenas parte da casa. Elas têm um propósito. E minha filha é o centro de tudo. Elas dizem que ela tem algo especial, algo que querem. Não posso deixá-las levar Lívia. Prefiro morrer. Ana sentiu um arrepio ao ler as últimas linhas do diário. As palavras de Clara pareciam um reflexo direto das que Marina havia escrito anos depois. Ambas as mulheres haviam percebido o mesmo padrão, e ambas tinham crianças sob sua proteção. O que tornava Isabela, e antes dela Lívia, tão importantes para as sombras. No café da manhã seguinte, Ana decidiu confrontar Davi. Sabia que ele evitava o assunto, mas o envolvimento dele e de sua família era inegável. Davi, eu encontrei um diário, começou Ana, sem rodeios. Não só o de Marina, mas o de Clara Albuquerque. Você sabia sobre o que aconteceu naquela casa antes de comprá-la? Davi ficou pálido, sua xícara de café parando a meio caminho da boca. Onde você encontrou isso? Perguntou, tentando esconder o nervosismo. Em uma sala escondida, no final do corredor. A mesma sala onde Clara escreveu sobre as sombras e como elas estavam atrás da filha dela. Davi, o que está acontecendo aqui? Ele passou as mãos pelo rosto, exalando um suspiro pesado. Quando comprei essa casa, sabia que ela tinha uma história. Mas eram apenas rumores. Ninguém falava sobre sombras ou tragédias. Apenas que Clara e Lívia morreram aqui. Marina começou a notar coisas logo depois que Isabela nasceu. E ele hesitou, lutando contra as palavras. Antes de Marina morrer, ela me disse que algo estava errado. Que Isabela era especial de alguma forma. Eu não acreditei nela. Ana percebeu o arrependimento nos olhos de Davi, mas isso não diminuía a gravidade do problema. Isabela é uma criança comum, Davi. O que poderia torná-la especial? Ele balançou a cabeça. Eu não sei. Mas Marina acreditava que tinha a ver com a linhagem de nossa família, com algo antigo.
E agora você está me dizendo que Clara também achava o mesmo sobre a filha dela? Ana assentiu, sentindo o peso da conexão. Nos dias seguintes, Ana começou a prestar mais atenção em Isabela. A menina parecia alheia ao perigo que as sombras representavam, mas Ana notava pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Isabela falava sozinha com frequência, como se estivesse conversando com alguém invisível. Também tinha começado a desenhar mais figuras de sombras nos papéis, agora com olhos vermelhos brilhantes. Com quem você está falando? Isabela? Perguntou Ana, certa manhã, enquanto observava a menina brincar no jardim. Isabela deu um sorriso inocente. Com os amigos. Eles dizem que querem me proteger. O coração de Ana disparou. Proteger? Isso não fazia sentido. Mas antes que pudesse perguntar mais, Isabela mudou de assunto, como sempre fazia quando o tema parecia ficar sério. Naquela noite, Ana decidiu vigiar Isabela mais de perto. Ela sabia que as sombras estavam se tornando mais ousadas, e o diário de Clara havia deixado claro que a menina era o foco delas. Sentada na poltrona ao lado da cama de Isabela, Ana esperava, atenta a qualquer movimento. Por volta das 2 da manhã, o quarto mergulhou em um silêncio opressor. A temperatura caiu bruscamente, e Ana sentiu um arrepio subir pela espinha. Foi então que viu. Uma sombra mais alta e mais nítida do que qualquer outra apareceu no canto do quarto. Vá embora! Ana gritou, levantando-se. A sombra não se moveu. Em vez disso, Isabela, que estava dormindo profundamente, começou a murmurar algo. As palavras eram inaudíveis, mas Ana percebeu que a menina estava em algum tipo de transe. Isabela, acorde! Disse Ana, sacudindo a menina. Os olhos de Isabela se abriram, mas estavam diferentes, como se ela não estivesse realmente ali. Elas não vão me machucar. Elas só querem me levar para onde eu pertenço, disse Isabela, com uma voz que não parecia sua. Ana sentiu o desespero tomar conta. Pegou a menina nos braços e correu para fora do quarto, deixando a sombra para trás. O corredor parecia interminável, mas Ana conseguiu chegar ao quarto de Davi e bateu na porta com força. Davi, abra! Gritou. Quando Davi abriu, o olhar no rosto de Ana e o estado de Isabela foram suficientes para que ele entendesse a gravidade da situação. Depois de colocar Isabela para dormir no quarto de Davi, Ana contou tudo o que havia acontecido. Eles precisavam encontrar uma solução, e rápido. Davi, essas sombras não vão parar. Elas querem Isabela. Precisamos entender por quê. Ele concordou, apesar de parecer aterrorizado. Talvez haja mais respostas no diário de Clara. Ou em outros registros que ainda não vimos. Ana sabia que a única maneira de salvar Isabela seria enfrentar as sombras e descobrir seu verdadeiro propósito. Mas, ao olhar para a menina adormecida, sabia que o tempo estava acabando. O silêncio da madrugada não trazia conforto, apenas a promessa de mais mistérios. Ana Luísa sabia que, se quisesse proteger Isabela, precisaria encarar o desconhecido com coragem. O diário de Clara, as sombras e os segredos da casa apontavam para algo muito maior do que ela jamais poderia imaginar. Ela e Davi estavam diante de um enigma que exigiria respostas rápidas e precisas. Depois de verificar que Isabela estava segura, Ana convenceu Davi a acompanhá-la de volta à sala escondida no corredor. A pequena chave que ela havia encontrado ainda estava em seu bolso, e a jovem sabia que o tempo para hesitações havia acabado. Ao entrarem, Davi parou na porta, visivelmente desconfortável. Ele observava os símbolos nas paredes, que Ana também havia notado antes. Estavam gravados em tinta escura, quase preta, formando padrões que pareciam aleatórios, mas carregavam uma intenção que ela não conseguia decifrar. Você já viu algo assim antes? Perguntou Ana. Davi balançou a cabeça, mas sua expressão sugeria dúvida. Não, mas eles me parecem familiares de alguma forma. No centro da sala, o diário de Clara ainda estava sobre a mesa. Ana folheou as páginas mais uma vez, desta vez com Davi ao seu lado. Uma passagem chamou sua atenção. Os símbolos são antigos. Eles foram colocados aqui para proteger a casa, mas falharam. As sombras são mais fortes do que eu imaginava. Davi franziu a testa. Proteger a casa? Como alguém faria isso? Ana balançou a cabeça, sem respostas claras. Mas o que quer que Clara tivesse tentado fazer, parecia que havia falhado, e agora era sua vez de encontrar uma solução. No dia seguinte, Ana decidiu buscar ajuda fora da casa. Ela lembrou-se de um padre conhecido de sua família, que trabalhava em uma igreja próxima, no centro de Fortaleza. O padre Mateus era um homem de fé sólida,
mas também era conhecido por acreditar em eventos sobrenaturais. Quando Ana chegou à igreja, encontrou o padre em seu gabinete. Depois de explicar a situação, incluindo os diários de Clara e Marina, Mateus escutou tudo com atenção. Isso que você descreve não é apenas uma presença comum. Essas sombras parecem estar ligadas a algo muito mais profundo. Ele fez uma pausa, pensativo. Clara mencionou que os símbolos eram uma forma de proteção. Você os descreveu com detalhes. Ana assentiu e mostrou fotos que havia tirado da sala com seu celular. Mateus analisou as imagens por um longo momento. Esses símbolos são uma mistura de rituais antigos. Alguns têm origem cristã, enquanto outros são de práticas esotéricas. Isso sugere que Clara tentou criar um tipo de barreira espiritual, mas ela pode não ter tido o conhecimento necessário. O que podemos fazer? Perguntou Ana, desesperada. Mateus suspirou. Primeiro, precisamos entender o que exatamente essas sombras querem. Se elas estão atrás de Isabela, deve haver um motivo. Talvez algo relacionado à linhagem dela, como você mencionou. É possível que a resposta esteja no passado de sua família. De volta a casa, Ana compartilhou a conversa com Davi. Ele, por sua vez, finalmente decidiu abrir o jogo sobre a história de sua família. Minha avó costumava contar histórias sobre nossa linhagem, começou ele, sentado em sua poltrona favorita. Ela dizia que, há muitos séculos, nossa família estava ligada a um grupo que estudava o sobrenatural. Alguns chamavam isso de ciência, outros, de magia. Eu sempre achei que eram apenas histórias antigas. Ana ouviu com atenção, sentindo que estavam se aproximando de algo importante. Então você acha que essas histórias têm a ver com o que está acontecendo com Isabela? Perguntou ela. Davi suspirou. Não sei. Mas, se Marina acreditava nisso, talvez haja algo de verdade. Minha avó dizia que algumas pessoas da nossa linhagem nasceram com um dom. Algo que tornava sua conexão com o mundo espiritual mais forte. E se Isabela herdou esse dom? Sugeriu Ana, pensando em como a menina falava com as sombras como se fossem amigas. Davi parecia abatido. Ele sabia que sua filha estava em perigo, mas ainda não entendia o que fazer. Naquela noite, enquanto Ana e Davi discutiam o próximo passo, ouviram passos no corredor. Não era incomum ouvir esse som, mas, desta vez, parecia mais próximo, mais real. Quando correram para verificar, encontraram Isabela em pé, perto da porta da sala escondida. Isabela, o que está fazendo aqui? Perguntou Ana, tentando esconder o medo na voz. A menina olhou para eles com uma expressão tranquila, quase serena. Elas me chamaram. Ana ajoelhou-se diante dela, segurando seus ombros. Quem chamou você, querida? Isabela apontou para a sala. As sombras. Elas querem me mostrar algo. Davi e Ana trocaram olhares alarmados. Algo estava claramente atraindo Isabela para aquele lugar. Decidiram que não poderiam ignorar mais os chamados das sombras. Quando entraram na sala com Isabela, as sombras começaram a aparecer, não mais como figuras indistintas, mas como formas humanas. Elas se moviam lentamente, cercando a pequena família. Isabela, no entanto, parecia tranquila, como se soubesse que não estava em perigo. O que vocês querem? Gritou Ana, tentando proteger Isabela com o corpo. Uma das sombras, mais alta e definida, avançou. Sua voz era profunda e ecoava na sala. Isabela não pertence apenas a este mundo. Ela é a ponte entre nós e vocês. Davi deu um passo à frente, tentando parecer firme. Minha filha é só uma criança. Ela não é ponte de nada. A sombra continuou. Ela nasceu com o domingo. Assim como Lívia antes dela. Um dom que permite que nossa existência se fortaleça. Mas precisamos que ela venha para o nosso lado. Ana sentiu o desespero crescer. Agora entendia por que Marina e Clara haviam lutado tanto para proteger suas filhas. As sombras queriam algo que nenhuma mãe ou pai poderia aceitar. Vocês não vão levar Isabela, gritou Ana, com lágrimas nos olhos. As sombras hesitaram, como se estivessem avaliando sua determinação. Então, a sombra maior falou novamente. Então preparem-se para lutar, pois não iremos embora sem ela. Depois que as sombras desapareceram, Davi e Ana sabiam que precisavam agir rápido. Não havia mais como fugir da realidade. Isabela era especial, e as sombras fariam de tudo para levá-la. Eles precisavam encontrar uma forma de proteger a menina. Mas, para isso, precisariam encarar o passado da família de Davi e os segredos que aquela casa escondia. A guerra contra as sombras estava apenas começando. Após a revelação chocante,
Ana e Davi sabiam que não tinham escolha senão enfrentar as sombras. O tempo estava contra eles, e a segurança de Isabela dependia de suas próximas ações. Para salvar a menina, precisariam mergulhar ainda mais fundo no passado obscuro da linhagem de Davi e desvendar os mistérios da casa. Na manhã seguinte, Ana e Davi decidiram visitar a avó dele, Dona Beatriz, que vivia em um sítio isolado na região metropolitana de Fortaleza. Apesar da idade avançada e da saúde debilitada, Beatriz era conhecida por ter uma memória afiada e um conhecimento profundo das histórias da família. Ao chegarem à casa, foram recebidos pelo cheiro de café fresco e ervas penduradas no teto. Beatriz, com seus cabelos brancos presos em um coque, observou-os com olhos atentos. Davi? Perguntou, surpresa. O que o traz aqui depois de tanto tempo? Davi hesitou, mas Ana tomou a iniciativa. Dona Beatriz, algo está acontecendo com Isabela. Algo que parece estar ligado à história da família de vocês. Viemos pedir sua ajuda. A expressão de Beatriz mudou imediatamente. Ela indicou que se sentassem e começou a contar uma história que Ana e Davi jamais imaginariam ouvir. Nossa família tem uma conexão com o sobrenatural que remonta gerações, começou Beatriz, com a voz grave. Dizem que nossos antepassados faziam parte de um grupo que estudava as fronteiras entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Eles acreditavam que algumas pessoas nasciam com a habilidade de atravessar essas fronteiras, de servir como pontes. Ana lembrou-se imediatamente das palavras das sombras. Isabela era a ponte. Mas por que Isabela? Por que agora? Perguntou Davi, tentando conter a frustração. Beatriz suspirou. O dom não se manifesta em todos. É raro, e geralmente salta gerações. Clara Albuquerque também era parte de nossa linhagem, assim como sua filha, Lívia. Ambas carregavam o mesmo dom que Isabela possui agora. Ana sentiu um arrepio ao ouvir o nome de Clara. Tudo estava conectado. E o que podemos fazer para protegê-la? Perguntou Ana, desesperada. Beatriz pegou um livro antigo de uma prateleira e o colocou sobre a mesa. As páginas estavam amareladas, cheias de símbolos e textos escritos à mão. Este livro pertenceu ao líder do grupo original da nossa família. Ele contém um ritual que pode fortalecer a conexão de Isabela com este mundo e afastar as sombras. Mas é perigoso e requer muita preparação. Davi e Ana se entreolharam. Era arriscado, mas não havia outra escolha. Beatriz explicou que o ritual deveria ser realizado dentro da casa, no mesmo lugar onde as sombras eram mais fortes, a sala oculta no corredor. Ela também pediu que Ana e Davi reunissem uma série de itens específicos, como velas brancas, ervas sagradas e um amuleto especial que estava escondido na casa. O amuleto está no porão, disse Beatriz. É a peça mais importante. Sem ele, o ritual não funcionará. Ana e Davi voltaram para casa determinados. Enquanto Davi começava a procurar os itens necessários, Ana desceu ao porão para encontrar o amuleto. O porão da casa era frio e úmido, com um cheiro de mofo impregnando o ar. Ana usava uma lanterna para iluminar o caminho, seus passos ecoando no chão de pedra. As paredes estavam cobertas de caixas antigas e móveis esquecidos, mas nada que se parecesse com o amuleto descrito por Beatriz. Depois de quase uma hora de busca, ela finalmente encontrou uma pequena caixa de madeira, trancada com um cadeado enferrujado. Ao abri-la, descobriu um colar com um pingente estranho, gravado com os mesmos símbolos que estavam na sala oculta. Quando pegou o amuleto, Ana ouviu um sussurro atrás de si. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. O frio no porão parecia mais intenso, e Ana sentiu a presença das sombras. Não vamos deixar você impedir, disse uma voz grave e ecoante. Ana correu para fora do porão, segurando o amuleto como se fosse sua única proteção. Naquela noite, com todos os itens reunidos, Ana, Davi e Beatriz começaram o ritual. Isabela, que parecia alheia ao perigo, estava sentada no centro do círculo formado pelas velas e ervas. Beatriz liderava o ritual, recitando palavras antigas em um idioma que Ana não reconhecia. As sombras começaram a aparecer nas paredes da sala, como se estivessem sendo atraídas pela energia do ritual. Continuem! Gritou Beatriz, sua voz firme apesar do medo evidente. De repente, as sombras começaram a atacar. Uma delas derrubou Davi, enquanto outra tentou alcançar Isabela. Ana correu para proteger a menina, mas foi arremessada contra a parede por uma força invisível. Elas estão tentando nos impedir, gritou Ana, enquanto lutava para se levantar. Beatriz aumentou o tom de suas orações, e o amuleto começou a brilhar com uma luz intensa. As sombras recuaram por um momento, mas logo voltaram com mais força. Não estamos preparados.
disse Beatriz, com lágrimas nos olhos. Precisamos de mais tempo. Davi pegou Isabela nos braços e todos correram para fora da sala. O ritual havia falhado, e agora as sombras estavam mais furiosas do que nunca. Depois de se refugiarem no quarto de Davi, Beatriz explicou que precisavam encontrar uma maneira de fortalecer o amuleto antes de tentar o ritual novamente. Há outro elemento que pode ajudar, disse ela. Um artefato conhecido como a Pedra dos Dois Mundos. Ele foi usado por nossos antepassados para fortalecer rituais como este. Está escondido em algum lugar na cidade. Ana sabia que encontrar a pedra seria perigoso e que cada minuto perdido aumentava o risco para Isabela. Mas também sabia que não tinha escolha. Vamos encontrá-la, disse Ana, determinada. Não importa o que custe. Davi assentiu, apesar do medo visível em seu rosto. Eles estavam prontos para arriscar tudo para salvar Isabela. Enquanto as sombras continuavam a espreitar pelos corredores, Ana e Davi se preparavam para sua nova missão. A Pedra dos Dois Mundos era sua última esperança, mas encontrá-la seria um desafio como nenhum outro. A batalha contra as sombras estava longe de terminar, e o destino de Isabela dependia de sua força e coragem. A manhã seguinte trouxe consigo uma sensação de urgência. Ana Luísa e Davi sabiam que não tinham tempo a perder. A Pedra dos Dois Mundos, mencionada por Beatriz, parecia ser a única esperança para fortalecer o ritual e proteger Isabela das sombras. Beatriz explicou que a pedra era um artefato raro, transmitido entre os membros do grupo ancestral da família. Segundo ela, havia um registro antigo sobre o último paradeiro conhecido da pedra. Ela foi entregue ao convento de Santa Helena, aqui em Fortaleza, há mais de 100 anos, disse Beatriz. Acreditavam que o local era seguro, protegido por orações e bênçãos. Ana e Davi decidiram começar a busca no convento. Apesar de não terem certeza se a pedra ainda estaria lá, era a melhor pista que tinham. O convento ficava em uma área histórica da cidade, cercado por ruas estreitas e casarões coloniais. Ana e Davi foram recebidos por uma freira idosa, Irmã Rosa, que os levou até a sala de arquivos. Vocês estão procurando algo muito específico, disse ela, enquanto passava os dedos por livros antigos e caixas de documentos empoeiradas. Mas não prometo que encontraremos alguma coisa. Muitas dessas histórias são apenas lendas. Depois de horas de busca, Ana encontrou um manuscrito datado de 1898. Nele, havia uma menção à pedra, descrita como um artefato sagrado confiado às mãos de Deus para proteção contra as forças do mal. Está aqui, exclamou Ana, mostrando o documento a Davi. O manuscrito afirmava que a pedra havia sido selada em uma câmara subterrânea sob o convento. Mas também havia um aviso: somente os puros de coração podem atravessar as portas da escuridão. Irmã Rosa os guiou até uma escada escondida atrás do altar principal. A passagem levava a um conjunto de câmaras subterrâneas que não eram usadas há décadas. O ar era pesado, e o silêncio era absoluto, exceto pelos passos ecoando nas paredes de pedra. Tenham cuidado, alertou Irmã Rosa. Dizem que essa câmara foi protegida contra invasores, mas não sei o que isso realmente significa. Com lanternas em mãos, Ana e Davi desceram, sentindo o frio aumentar a cada passo. As paredes estavam cobertas de símbolos semelhantes aos encontrados na sala oculta da casa. Eles estavam protegendo algo importante aqui, murmurou Davi, tocando um dos símbolos. Depois de caminhar por um corredor estreito, chegaram a uma grande porta de pedra com inscrições intrincadas. No centro, havia um buraco em forma de pentagrama, indicando que precisavam de algo para abrir a porta. O amuleto, disse Ana, puxando o objeto de seu bolso. Ao inserir o amuleto na abertura, a porta começou a se mover lentamente, revelando uma sala iluminada por uma luz azul suave. No centro da sala, sobre um pedestal, estava a Pedra dos Dois Mundos. Antes que pudessem pegar a pedra, uma figura sombria emergiu da parede. Era alta, com olhos vermelhos brilhantes e uma presença ameaçadora. A figura parecia ser o guardião da pedra, encarregado de protegê-la de mãos indignas. Quem ousa perturbar o equilíbrio? Perguntou a figura, com uma voz que ecoava pela sala. Davi deu um passo à frente. Viemos salvar minha filha. As sombras querem levá-la, e precisamos da pedra para protegê-la. O guardião ficou em silêncio por um momento, como se estivesse avaliando suas intenções. A pedra não é uma arma. Ela é um portal. Usá-la requer sabedoria e sacrifício. Você está disposto a pagar o preço? Ana olhou para Davi, que parecia hesitar. Finalmente, ele respondeu: estou disposto a fazer o que for necessário para salvar Isabela. O guardião estendeu a mão,
apontando para o amuleto no pescoço de Ana. O amuleto é a chave, mas a decisão é sua. Se vocês levarem a pedra, não poderão voltar atrás. Com a pedra em mãos, Ana e Davi voltaram ao carro, sentindo o peso da responsabilidade aumentar. O caminho de volta para casa foi silencioso, cada um perdido em pensamentos sobre o que enfrentariam a seguir. Ao chegarem, Beatriz os recebeu com alívio e começou a preparar o ritual novamente, desta vez com a ajuda da pedra. As sombras, no entanto, pareciam cientes de que algo estava acontecendo. A energia na casa era pesada, e figuras sombrias espreitavam em cada canto. Naquela noite, enquanto Beatriz desenhava símbolos de proteção no chão, as sombras começaram a se reunir. Elas pareciam mais agressivas, mais determinadas. Elas sabem que estamos nos preparando, disse Beatriz, com a voz trêmula. Isabela, no centro do círculo, olhou para Ana com um sorriso sereno. Está tudo bem, Ana. Elas só querem me levar para onde pertenço. Ana ajoelhou-se ao lado da menina, segurando suas mãos. Você pertence aqui, Isabela. Com a gente. Vamos proteger você. Davi, segurando a pedra, colocou-a no centro do círculo. A luz azul começou a se espalhar pela sala, iluminando símbolos e criando uma barreira contra as sombras. As figuras escuras avançaram, mas foram repelidas pela luz. O confronto estava apenas começando, e Ana sabia que precisariam de toda a força e coragem para vencer. No momento mais intenso do ritual, o guardião da pedra apareceu novamente, como uma visão. Para selar o portal, é necessário um sacrifício, disse ele. Alguém deve permanecer como guardião, assim como eu fiz no passado. Davi olhou para Ana e Isabela, com lágrimas nos olhos. Se for necessário, eu farei isso. Vou proteger minha filha a qualquer custo. Ana tentou protestar, mas sabia que Davi estava decidido. Ele se ajoelhou no centro do círculo e, ao tocar a pedra, a luz azul o envolveu. As sombras recuaram, desaparecendo lentamente, enquanto Davi desaparecia junto com elas. Quando o sol nasceu, a casa estava em paz. Isabela dormia tranquilamente, e Ana segurava o amuleto de Davi, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele nos salvou, disse Beatriz, colocando uma mão reconfortante no ombro de Ana. E agora, ele é o guardião. Embora o sacrifício de Davi fosse doloroso, Ana sabia que ele havia cumprido sua promessa de proteger Isabela. Mas as sombras nunca desaparecem completamente, e Ana estava pronta para continuar lutando, se fosse necessário. O sacrifício de Davi trouxe uma paz temporária à casa. Ana Luísa, porém, sabia que o peso da decisão dele iria acompanhá-la para sempre. Agora, com Isabela segura, a vida deveria voltar ao normal. No entanto, os eventos recentes deixaram marcas profundas, tanto na família quanto na própria casa. Na manhã seguinte ao ritual, Ana sentiu o vazio deixado por Davi como um buraco no coração. A casa, embora tranquila, ainda parecia carregada pela energia das sombras que haviam sido expulsas. Isabela, no entanto, parecia mais calma, quase como se tivesse esquecido o perigo pelo qual passaram. Onde está o papai? Perguntou Isabela, sua voz suave, enquanto brincava no tapete da sala. Ana se ajoelhou ao lado da menina e segurou suas mãos pequenas. O papai está em um lugar especial agora, protegendo você de lá. Ele é como um anjo. Isabela pareceu aceitar a explicação, sorrindo serenamente. Ele prometeu que sempre cuidaria de mim. As palavras da menina trouxeram lágrimas aos olhos de Ana, mas também lhe deram forças para seguir em frente. Beatriz continuou na casa por alguns dias, ajudando Ana a organizar seus pensamentos e a entender o que aconteceria a partir dali. Davi fez algo que poucos teriam coragem de fazer, disse Beatriz, enquanto preparavam chá. Ele se tornou parte do equilíbrio entre os dois mundos. Mas isso também significa que as sombras podem tentar voltar algum dia. Ana assentiu, sentindo o peso da responsabilidade. O que eu posso fazer para me preparar? Perguntou. Beatriz abriu o velho livro que havia trazido do sítio e apontou para uma passagem específica. Você deve continuar aprendendo sobre o dom de Isabela. Ele não pode ser ignorado. É uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Se você a ensinar a controlar isso, ela poderá viver uma vida normal, ou mais próximo disso. Na semana seguinte, Ana começou a notar pequenas mudanças em Isabela. A menina parecia mais atenta ao ambiente ao seu redor, frequentemente olhando para cantos vazios da casa como se estivesse vendo algo que Ana não podia. Elas ainda estão aqui, disse Isabela, em uma noite enquanto jantavam. Ana quase deixou cair o garfo. Quem está aqui, querida? Isabela deu de ombros, como se fosse algo óbvio.
Há sombras. Mas elas não estão bravas. Elas só ficam olhando. Ana tentou não demonstrar medo. Sabia que as sombras poderiam estar testando os limites agora que Davi não estava mais fisicamente presente. Mas, para proteger Isabela, precisaria demonstrar confiança. Uma tarde, enquanto organizava o escritório de Davi, Ana encontrou um caderno que ele havia usado para anotações. Nas páginas, ele registrara tudo o que aprenderá sobre a linhagem da família e os eventos sobrenaturais que enfrentaram. Ana, se você está lendo isso, significa que eu não estou mais aí. Quero que saiba que tudo o que fiz foi por Isabela e por você. As palavras eram um lembrete do amor incondicional de Davi. Ele também deixará instruções detalhadas sobre como lidar com possíveis ameaças futuras. Não confie apenas nas proteções físicas. Ensine Isabela a confiar em si mesma. Ela é mais forte do que imaginamos. Ana fechou o caderno com determinação. Davi havia dado tudo por elas, e ela faria o mesmo. Alguns dias depois, enquanto Ana levava Isabela para brincar na praça, um homem estranho se aproximou. Ele era alto, de cabelos grisalhos e olhos penetrantes, e parecia saber exatamente quem elas eram. Você é Ana Luísa, não é? Perguntou ele, sem rodeios. Ana, naturalmente desconfiada, segurou a mão de Isabela com força. Quem está perguntando? O homem tirou um crachá de identificação de dentro do bolso. Ele era um pesquisador da Universidade Federal do Ceará, especializado em fenômenos paranormais. Meu nome é Samuel Araújo. Estou estudando a história das famílias ligadas a fenômenos sobrenaturais aqui na região. E a família Albuquerque é uma das mais importantes. Ana quis mandá-lo embora, mas algo na postura dele a fez hesitar. Por que isso importa agora? Perguntou. Samuel sorriu, mas seu olhar era sério. Porque, se o que aconteceu com vocês é o que eu penso que é, as sombras não desapareceram completamente. Elas nunca desaparecem. Só recuam para se reagrupar. Ana decidiu aceitar a ajuda de Samuel, ainda que com reservas. Ele começou a visitar a casa regularmente, ensinando Ana e Isabela sobre formas de fortalecer suas defesas espirituais e mentais. Isabela tem um dom raro, disse Samuel em uma das sessões. Ela não precisa temer as sombras. Na verdade, se aprender a usar suas habilidades, pode controlá-las. Ana estava relutante em expor Isabela a mais perigos, mas sabia que isso era necessário para protegê-la no futuro. Aos poucos, a menina começou a demonstrar sinais de controle sobre sua conexão com o outro mundo. Uma noite, enquanto praticavam no jardim, Isabela olhou para Samuel e Ana e disse: As sombras estão aqui, mas não querem brigar. Elas só querem que eu as ouça. Ana sentiu um calafrio, mas Samuel parecia encorajado. Isso é bom. Significa que você está começando a entender o que elas querem. Continue assim. Apesar de todo o progresso, Ana ainda sentia a ausência de Davi. Ela sonhava com ele quase todas as noites, mas em uma dessas vezes, o sonho foi diferente. Ele estava parado na sala oculta, com a luz azul da pedra brilhando ao seu redor. Ana, disse ele, com a voz calma. Você está indo bem. Continue protegendo nossa filha. Ela será mais forte do que qualquer um de nós. Quando Ana acordou, sentiu-se mais confiante. Talvez Davi ainda estivesse com elas, mesmo que de forma invisível. Com o passar dos dias, Ana e Samuel continuaram a trabalhar com Isabela. Beatriz, que já estava frágil, retornou ao sítio, deixando Ana no comando. Agora, mãe e filha estavam mais preparadas para enfrentar qualquer ameaça que surgisse. As sombras, embora recuadas, ainda pairavam nos cantos da casa. Ana sabia que a batalha não havia terminado, mas estava pronta para lutar. O sacrifício de Davi não seria em vão, e Isabela carregava dentro de si não apenas o dom, mas também o legado de uma família que enfrentará o impossível. O clima em Fortaleza estava tenso. A cidade, conhecida por sua beleza e sua tranquilidade, agora parecia estar sentindo a presença das sombras, como se o próprio ar estivesse saturado de algo que não poderia ser visto, mas que todos começavam a perceber. Ana e Isabela estavam mais preparadas, mas sabiam que a luta final estava por vir. O que restava agora era enfrentar o que Davi já havia selado e o que ele sabia que seria necessário para acabar de uma vez por todas com as forças obscuras. Ana acordou em uma manhã especialmente fria para Fortaleza. A casa parecia ainda mais silenciosa do que o normal, como se estivesse aguardando o momento certo. Isabela, agora com uma postura mais firme, parecia ter entendido, em parte, o seu papel no confronto iminente. Ana se sentou à mesa de café, observando a filha brincar no jardim com sua boneca. O medo ainda estava presente, mas também havia algo mais,
uma sensação de que tudo que haviam vivido até ali as preparava para algo maior. Você está pronta para enfrentar isso? Perguntou Ana, embora soubesse que Isabela ainda era apenas uma criança. Isabela olhou para ela com um sorriso misterioso. Algo naqueles olhos, tão antigos para alguém tão jovem, parecia mostrar que ela já compreendia mais do que Ana gostaria. Eu sei o que preciso fazer, mamãe. As sombras têm medo de mim. Eu só preciso aprender a me lembrar de quem sou. Essas palavras de Isabela tocaram o coração de Ana de maneira profunda, mas ao mesmo tempo trouxe-lhe um calafrio. Ela sabia que, em algum momento, Isabela teria que confrontar a sombra sozinha. E isso a terrível ausência de Davi pairava em cada passo. Samuel, o pesquisador, havia se tornado uma presença constante na casa nos últimos meses. A convivência com ele, embora útil, deixava Ana desconfortável. Sua obsessão por estudar os fenômenos sobrenaturais às vezes parecia mais intensa do que necessário, e ela temia que ele pudesse colocar Isabela em perigo, mesmo sem intenção. Contudo, ele se tornará indispensável para a continuidade do treinamento de Isabela, ajudando-a a entender o dom que ela herdara, assim como os perigos que isso representava. O que precisamos agora é selar essa conexão entre Isabela e as sombras, explicou Samuel, um dia, com um olhar preocupado. Se o ritual não for realizado da maneira correta, o que aconteceu com Davi poderá ocorrer novamente, e isso será irreversível. Ana olhou fixamente para o livro antigo que Samuel trazia consigo, o mesmo que Beatriz havia usado. Os símbolos e os textos a aterrorizavam. Ela queria proteger a filha, mas sabia que a única maneira de afastar as sombras definitivamente era, de fato, realizar o ritual. O ritual precisava acontecer na sala onde tudo começara, a sala oculta. O local, agora silencioso, ainda mantinha as marcas das sombras. As paredes, antes desmoronadas pela presença sombria, estavam agora fortalecidas pelos símbolos de proteção e luz que Ana e Samuel haviam desenhado. Isabela estava no centro do círculo, de olhos fechados, concentrada. Ao seu redor, as velas brilhavam com uma luz azul suave, como a mesma luz que emanava da Pedra dos Dois Mundos. Está na hora, Isabela, disse Ana, com a voz trêmula. Concentre-se. Lembre-se de quem você é. A menina acenou com a cabeça, mas quando abriu os olhos, algo mudou. Não havia mais aquela inocência que antes a caracterizava. Agora, ela parecia uma força da natureza, uma presença que preenchia toda a sala. Estou pronta, mamãe, disse ela com uma firmeza que fez Ana hesitar. O que se seguiu foi como uma tempestade silenciosa. O ar ficou pesado, e as sombras começaram a se formar nas paredes, como se estivessem sendo atraídas para o centro do círculo. O chão tremeu levemente, e as velas começaram a se apagar uma a uma, mas Isabela permanecia calma, como se fosse a única no mundo capaz de deter aquilo. As sombras, inicialmente pequenas, começaram a crescer e a se tornar formas cada vez mais nítidas. Elas se contorciam, tentando se aproximar de Isabela, como se soubessem que o ritual estava sendo realizado para selá-las de uma vez por todas. De repente, uma sombra enorme surgiu do canto da sala, mais escura e densa do que as outras. Ela se elevou até o teto, seus olhos vermelhos fixos em Isabela, com uma intenção maligna que fazia o ar parecer gelado. Você não vai vencê-las, menina, disse a sombra com uma voz profunda e ameaçadora. Somos parte de você. Não há como nos afastar. Isabela não se intimidou. Ela levantou a mão, e uma luz intensa surgiu de suas palmas, empurrando a sombra para trás. O chão abaixo dela rachou, mas a força de sua vontade parecia mais forte. Ela estava em controle. Eu sou a ponte, mas sou também a chave, disse Isabela, com uma voz que agora tinha um tom grave, como se estivesse falando de um lugar distante. Você não me controla mais. A sombra gritou, mas antes que pudesse reagir, a luz se intensificou, envolvendo a sala inteira. A conexão entre o mundo das sombras e o dos vivos estava prestes a ser quebrada para sempre. Quando a luz finalmente se acalmou, o silêncio tomou conta da sala. As sombras haviam desaparecido, deixando apenas o eco de suas presenças. Isabela caiu de joelhos, exausta, mas com um sorriso tranquilo no rosto. Eu fiz isso, mamãe, disse ela, com os olhos brilhando de uma luz renovada. Ana correu até ela e a abraçou com força, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. As sombras estavam fora de suas vidas, mas o preço disso tinha sido alto. A perda de Davi ainda pesava sobre ela. Com o sacrifício final, Isabela havia se tornado mais forte, e agora poderia viver sem o medo constante das sombras. O ritual fora concluído, mas Ana sabia que o mundo nunca mais seria o mesmo. O que ela e Davi haviam enfrentado transformará tudo,
Isabela, agora com um poder imenso, teria que aprender a lidar com suas habilidades. Mas havia uma esperança. O legado de Davi não estava perdido. Ele se tornará parte do equilíbrio entre os dois mundos, e sempre que fosse necessário, ele estaria com elas. Ana olhou para a casa silenciosa, onde as sombras haviam sido derrotadas, e sentiu que, finalmente, poderia começar uma nova vida com Isabela. O passado não poderia ser esquecido, mas o futuro agora parecia mais seguro, mais claro. E, no fundo de seu coração, ela sabia que Davi sempre estaria por perto, guardando sua filha como prometera. Fim.